Olá, meu nome é Luísa Prado e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Seja Paciente, um podcast para falar sobre arte e saúde mental na perspectiva de um paciente. Introduzindo vocês, eu sou diagnosticada com CID de transtorno esquizoafetivo misto e seus desdobramentos. É um pouco complicado dar um nome certo para um distúrbio psicológico ou psiquiátrico, porque geralmente quando você vai em um médico ou outro, vai ter a perspectiva daquele médico, daquele profissional, e acaba mudando certas coisas. E às vezes a gente tem muita necessidade de saber onde a gente se enquadra, né? Eu, por exemplo, sou de uma família de pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, principalmente esquizofrenia, e eu tenho más lembranças, né, do que eu vivi, principalmente porque eu peguei aí uma época de internação compulsória, e isso é um pouco pesado para quando você ama essas pessoas, você vê isso acontecendo. Na minha perspectiva de criança, eu nunca vi algo diferente neles. Na verdade, eu não vejo até hoje. Porém, eu via sofrimento na questão de convivência, via quando eles ficavam muito nervosos. E também, recordando carinhosamente, eu via também uma realidade um pouquinho mais criativa do que as pessoas comuns. Tanto é que eu comecei a desenhar com uma grande influência de um tio que tinha esquizofrenia. Eu achava o mundo dele muito incrível e eu passava tudo pro papel, o que ele falava. Foi aí que começou meu interesse em desenhar, em transformar isso em imagem. E mais tarde, eu descobri na imagem um poder, uma ferramenta, uma válvula de escape. Então eu fiz um percurso ao contrário com a arte, né? Eu não comecei em arte, decidi desenvolver uma pesquisa nisso, mesmo porque meu trabalho artístico é muito pessoal, é muito autobibliográfico. E numa dessas crises, né, num momento, principalmente que eu estava buscando tratamento, eu não conseguia verbalizar, eu descobri na imagem uma forma de falar. E eu descobri que eu me comunicava muito melhor através da imagem do que através de palavras. Eu tenho uma grande dificuldade em me comunicar por palavras. Eu perdi as contas de quantas vezes eu gravei esses áudios para esse podcast, que é algo que eu já tentei gravar lá atrás, só que eu tava numa crise muito forte, e seria um gatilho para muita gente escutar o que eu teria para falar. Então, acho que agora eu comecei a aceitar mais, comecei a entender melhor e também já tô no estágio diferente, que eu acho que a gente também passa por vários estágios. A fase da romantização, de achar que aquilo é bacana, principalmente porque a gente vive numa sociedade que culturalmente, principalmente, adora a loucura, né? Trata isso como algo bom. Eu não acredito que seja de tudo mal, porém tem um lado muito difícil, que é o de convivência, pelo menos pra mim. E às vezes eu não quero existir. Na verdade, teve uma fase que definitivamente eu não queria existir. Isso perdurou minha pré-adolescência até alguns anos atrás, né? Hoje eu tenho 31 anos e eu acho que até os 27 eu tinha isso muito latente e às vezes isso aparece de novo. Só que a arte, ela me possibilita morrer, viver, reviver, reformular tudo que aconteceu comigo. Por isso eu acho que a arte é maravilhosa, mesmo detestando a arte, né? Não comecei na arte gostando dela, olhando pra ela e falando, eu adoro a arte, eu quero ser artista. Muito pelo contrário, eu nunca quis ser artista. Eu costumo falar que a arte, pra mim, é igual a psicose. Eu não escolhi nenhuma das duas coisas, porém, eu tenho que vivê-las, né? E talvez isso tenha algum motivo pra acontecer.
que eu não sei. Eu também quero falar aqui a minha perspectiva de mundo, que é algo que eu neguei durante muito tempo porque eu tinha vergonha. E eu mostrava isso através do meu trabalho artístico, porque eu achava que na arte eu poderia camuflar tudo isso e as pessoas olhariam como, nossa, como ela é criativa. Mas na verdade aquilo, tudo que tá ali era o que eu sentia, o que eu via e onde eu estava, né? Os lugares onde eu estava, no sentido figurativo, é claro, mas eu acho que minha mente, né? Lugares que minha mente estava, meu imaginário, resumindo assim. E então, né, demorou um pouco para ter essa aceitação e tirar um pouquinho a vergonha que ainda existe, né? Isso faz pouco tempo que eu comecei a analisar isso, de como em muitos tratamentos, muitos médicos que eu ia, como eu já tinha uma bagagem de outros que eu fui, que eu falava, mas isso que você tá tendo é isso, é aquilo, eu dava nomes. No próximo que eu ia, eu usava aquele nome novo que eu aprendia. E era algo do tipo, eu não quero ser chamada de louca, eu não quero me sentir menor e eu não quero que ninguém olhe pra mim com aquela cara de você é estranha. Então dava um nome e falava, não, estou tendo, sei lá, alucinações. Enquanto na verdade pra mim é a minha realidade. E eu não sei o que é de fato, né? Então eu quero falar sobre isso. E obviamente o que eu tenho não é tão forte assim comparado aos meus tios, que eu via que eles não vinham pro mundo de cá, né? Pro mundo. Eles viviam um mundo mágico deles, que é assim que eu sempre chamei. E obviamente não é assim pra mim faz um movimento cíclico. Então, às vezes eu não tô bem, às vezes eu tenho esses efeitos, às vezes eu fico muito perturbada e às vezes tenho uma vida normal dentro do possível. Então eu quero falar disso, eu quero mostrar minha perspectiva, principalmente quanto paciente, para tentar me comunicar com outras pessoas que estão pacientes. Isso não foi pensado. Mas sim, né? Eu acho que as pessoas podem estar e não são de fato aquele nome que dão para elas. E eu acho que até é interessante pensar dessa maneira, viu? Porque eu acho que a nossa realidade é a gente que cria. E se você for pensar o que é realidade, o que é insanidade, o que é sanidade de fato, será que a gente consegue responder, né? Eu não sei. Eu acho que a gente vai ter diversas respostas completamente diferentes. E a gente vai ver que se a gente souber respeitar essas realidades dessas pessoas que têm desses distúrbios, a gente vai ver que também a realidade de pessoas que são consideradas sãs são completamente diferentes. E por que não respeitar da mesma maneira, né? E eu gostaria muito de falar disso, dos assédios que quando a gente assume que tem alguma coisa, ou quando a gente tem um pouquinho do excêntrico, né? Quando a gente não age de uma maneira tão padrão assim, o que a gente passa. E como é importante discutir isso, principalmente em ambientes familiares, em ambientes de amigos. Para mim, no caso, o mais complicado é em ambiente de trabalho, né? É uma luta diária. E até de ficar se analisando o tempo inteiro. Eu tenho muito isso, e isso cansa. Cansa para não passar uma imagem para a pessoa te desqualificar profissionalmente. Então tem todas essas questões e eu acho que isso vindo de uma perspectiva de uma paciente talvez tenha um peso considerável, eu acredito. E eu falo isso porque durante muito tempo eu busquei ajuda na internet. E eu gosto muito de ouvir a perspectiva de pessoas que passaram por tratamento, de pessoas que têm algo parecido comigo. Porque eu me sinto acolhida quando alguém fala, eu também tenho isso. E principalmente quando ela fala daquela maneira, como se não fosse algo de outro mundo, sabe? Então eu me sinto tipo, ufa, é alguém igual a mim.
é uma coisa de identificação, e quando ela fala, pô, já passei por aquele médico, ele me tratou mal, ou ele falou coisas horríveis pra mim, que eu saí de lá com a estima muito baixa, eu levo mais em consideração do que eu ouvir a palavra desses sites, por exemplo, os especializados, feitos por profissionais, não desqualificando profissionais, mas eu levo muito em consideração a palavra de pessoas que passam o mesmo que eu. E durante muito tempo eu busquei ajuda, e eu sei que é um tabu. Eu sei que muita gente evita falar o máximo justamente com medo do que as pessoas vão pensar. E nesses grupos que tem, rede social, é muito nocivo. Você vê muita gente ali passando por muita coisa ruim. A gente, infelizmente, vive num país onde não tem suporte necessário para essas pessoas. E então você entra nesses grupos querendo ajuda e sai de lá pior do que você entrou. Então, como eu sou artista, como isso já tá escancarado no meu trabalho, né? Eu acho que tanto faz, sinceramente, eu me expor mais um pouco ou não. Então, o intuito é tentar falar de uma maneira simples, mostrar essas perspectivas novas, que talvez para as outras pessoas sejam novas, para mim não, pois eu convivo com isso desde criança. E começar a discutir esse assunto de uma maneira mais humana, de uma maneira mais normal, né? Não tem nada normal aqui. E até se as pessoas tratassem isso de uma maneira mais carinhosa e amorosa, muita coisa pra gente seria mais fácil, sabe? O nosso dia a dia, principalmente quando a gente tá em crise, perturbado, pra gente seria mais fácil, né? A gente não seria olhado de uma maneira, ou lá vem aquele problemático, ou lá vem, sei lá, um problema em si. Então é isso. E prestando atenção aqui, eu muitas vezes me refiro a pessoas que têm problemas psiquiátricos. Gente, se aceitar é muito difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, acho que pra mim vai ser um aprendizado. E também agora, durante a quarentena, é muito louco, né? Eu voltei a ter efeitos que eu não tinha muito tempo e vieram muito mais fortes, né? Muito mais fortes. Eu tinha uma crença de não quero mais tratamento. E dessa vez, sabe quando ocorre e você nem nota que ocorreu? Você vai notar depois do ocorrido e falar, puta merda, de novo, e veio pior. E veio de uma maneira preocupante, sabe? Preocupante no sentido de, tipo, você não notou. Porque quando você nota, você pode tomar alguma atitude pra mudar aquilo. Quando você não nota, né, o que pode vir depois disso? Então, também é uma forma de me ajudar e tentar ajudar outras pessoas, ou estabelecer um diálogo, uma conversa, e é isso, né? E aquilo, seja paciente, não somente no sentido de buscar um tratamento, mas de ter paciência consigo mesmo. E amor, principalmente. Não desistir de você, jamais. Então é isso é uma breve introdução. Os próximos episódios eu quero falar muito nessa questão de saúde mental, falar de experiências, falar da psicose, falar de artistas psicóticos, de pessoas importantes que tiveram psicose, e começar a conversar sobre isso, né, de uma maneira comum, de uma maneira normal, de uma maneira simples, e também tentar mostrar essas práticas artísticas que podem ser úteis para todo mundo. Não somente pessoas que têm psicose, não somente a gente, mas quem tem uma depressão, quem tem algum pânico, alguma ansiedade. Como eu disse, a arte salva. A
arte é maravilhosa, mesmo você a detestando. Né? Porque mesmo aí quem critica a arte tá ouvindo música todo dia e assistindo filmes que a gente sabe. Então é isso. Espero que vocês gostem. Na verdade, isso é só uma introdução, gente. E como vocês podem notar, eu sou um pouquinho confusa com palavras. É muito difícil pra mim falar. Eu me confundo muito no que eu tô falando. Mas espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha parecido uma pessoa esquisita conversando. E que isso seja de compreensão. E que a gente possa estabelecer um diálogo a partir daqui, né? E é isso, até o próximo Seja Paciente.